mais ativas na luta anticorrupção em Portugal. Nasceu em Viana do Castelo em 1963. É licenciado em Matemática, tem um MBA em Comércio Internacional e é doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade do Porto. É professor na Universidade Portucalense e investigador no INESC Porto. Foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto de 2002 a 2005. Integrou em 2010 o núcleo fundador da Associação Cívica Transparência e Integridade, capítulo nacional da organização não governamental Transparency International, de que foi vice-presidente. É perito do Conselho da Europa em missões internacionais de consultoria sobre boa governação pública e luta anticorrupção. O próximo orador vai ser Presidente da República de Portugal. Apresento-vos Paulo Alexandre Batista Teixeira de Moraes. Meus amigos, estou aqui perante vós com muita emoção. Consciente da responsabilidade que todos temos e que tenho eu em particular, quero não que não haja dúvidas. Hoje, a 3 dias das eleições, já ninguém tem dúvidas em Portugal. A surpresa destas eleições presidenciais vai ser a nossa candidatura. Não haja surpresa. No próximo domingo, iremos dar ao sistema, a resposta que o sistema merece e precisa. Iremos mostrar que sem apoios partidários, sem ligações a empresários e a grupos económicos, sem comentadores televisivos do regime, sem manipulações de sondagens publicadas e mesmo contra a censura das televisões, vamos ter irá seguramente surpreender alguns. Irá surpreender, quiçá, muitos dos que dominam hoje o espaço público e, em particular, o espaço mediático. Mas não nos vai surpreender a nós, que percorremos desde maio, desde abril, em boa verdade, todo este Portugal de lés a lés. Fizemos, e quero agradecer a todos que me ajudaram nisto, nesta jornada, fizemos a campanha quase perfeita. Fizemos uma campanha de ideias. Não tivemos bandeiras, mas tivemos ideias. Não tivemos bifanas, mas tivemos ideias. Não tivemos arruadas, mas tivemos ideias, e foi com base nas ideias. Nas ideias que divulgamos e nas ideias que recebemos, que fizemos, talvez, a melhor campanha presidencial que já se fez aqui. Os outros tiveram circo, nós tivemos ideias. Ideias, sempre ideias. Quero agradecer a todos. A este momento está a chegar ao fim a campanha da primeira volta. Quero agradecer desde logo a todos que estiveram comigo no lançamento, a todos os subscritores,
a todos os voluntários que de les a les nos acompanharam. Quero agradecer a todos que estiveram nos debates, a quem organizou os debates. Recordo que fizemos dezenas de debates, de norte a sul, dentro e fora de Portugal. Quero agradecer aos que me receberam no Luxemburgo, aos que me acompanharam na Holanda, aos que me receberam também no Brasil, aos que de Ponte de Lima, de Viana do Castelo ao sul, passando obviamente por Porto e Lisboa e por todo este país, fizeram desta a campanha mais séria, mais sincera e com mais ideias que alguma vez já foi. É claro que há uma pessoa a quem eu não posso deixar de agradecer mais do que a todos os outros, que foi a alma de toda esta campanha, tem sido a alma de toda esta campanha, que tem conseguido organizar, sem meios, sem recursos que os outros têm habitualmente, e que tem galvanizado os voluntários, os apoiantes, e que tem apoiado incondicionalmente, que é a Teresa Serrano. De facto, vamos ter uma surpresa no domingo. Podem todos contar com isso. Mas além da surpresa que vamos ter no domingo, há já uma realidade que conseguimos nesta campanha. Mesmo os maledicentes reconhecem essa realidade. É que foi esta candidatura que introduziu os temas marcantes na campanha eleitoral. O combate à corrupção e as funções do Presidente foram, de facto, os temas centrais desta campanha, porque foi esta candidatura, começando naturalmente por mim próprio e por todos os meus apoiantes, que conseguimos marcar a agenda, e isso, essa vitória, já ninguém nos tira. Diziam eles, aliás, antes dos debates, que eu só sabia falar do combate à corrupção. Diziam eles que eu só tinha um tema. Então eu perguntava, mesmo antes dos debates televisivos, bom, então escolham outro tema para a gente discutir. Se acham que este tema não é interessante, que não é importante na vida política portuguesa, digam então que temas vamos discutir. E o que é que eles me sugeriam? Discutir a corrupção mais uma vez. O que é certo é que chegámos a 3 dias das eleições e, sendo eu acusado de apenas falar do combate à corrupção, todos diziam que eu só tinha um tema para falar, o que não é obviamente verdade. Mas mesmo que fosse verdade, mesmo que eu só falasse de corrupção, só teria um tema, mas tinha mais um que os outros todos que não tinham nenhum tema para discutir. Mas apesar de quererem discutir a corrupção e quererem discutir os poderes presidenciais, os outros candidatos jamais disseram o que tencionam fazer. E hoje vou dar-lhes nota daquilo que eu vou efetivamente fazer, sendo eleito Presidente da República, aquilo que é necessário que faça um Presidente da República em Portugal. O combate à corrupção, mal que nos traz até aqui, mal que nos traz até à crise, o combate à corrupção tem que ser feito na Presidência da República. Portanto, há uma única razão, se mais não houvesse nenhuma, pela qual valeria a pena eu ser eleito Presidente da República. Sendo eleito, convocarei extraordinariamente, nos termos da Constituição, o Parlamento para definir uma estratégia global de combate à corrupção. Se eu não fizesse mais nada, se fosse Presidente da República e fizesse apenas isto, já valeria a pena ter sido Presidente da República. Essa estratégia global de combate à corrupção, a que Portugal, aliás, está obrigado, porque assinou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, tem que ser definida no Parlamento. Mas há alguns aspectos que eu jamais deixarei de conter. A primeira
é a proteção de quem em Portugal denuncia maus gastos públicos, quem denuncia corrupção, quem denuncia tráfico de influências, que comigo a Presidente deixará definitivamente de ser perseguido e passará a ser protegido, porque é isso que obriga o Estado. Se hoje, em Portugal, e todos sabem, alguém numa Câmara, numa Direção-Geral, denuncia maus gastos públicos, denuncia cunhas, denuncia arbitrariedades, o que acontece sistematicamente é que não só não é protegido pela hierarquia, como é normalmente impostado ou habitualmente perseguido. Essa perseguição é a origem da principal e da pior característica da sociedade portuguesa de hoje, que é o medo que nós temos que combater com a nossa coragem. Essa estratégia de combate à corrupção tem que contemplar também, meus amigos, algo que, de uma vez por todas, tem que se fazer em Portugal, que é recuperar para o povo português aquilo que nos tem sido tirado sistematicamente pela via da corrupção. BPE, BPP, BES, BANIF, compra de submarinos, corrupção na Expo, corrupção no Euro 2004, corrupção no Fundo Social Europeu, corrupção que nos levou toda a riqueza, corrupção que é responsável hoje por mais de 20% da dívida pública, corrupção que todos pagamos amargamente nos nossos impostos, corrupção que com estes custos enormes faz com que, por excesso de impostos, os idosos no inverno não se possam aquecer porque vivem muito caro na eletricidade, as pessoas passem fome, estejam na miséria, porque alguns se andaram a abotoar com os recursos, são todos nós. Chegou pois a hora de recuperar para o povo aquilo que ao povo pertence. Uma estratégia global de combate à corrupção tem que levar também em linha de conta os negócios que se fizeram em Portugal nos últimos anos. Em particular, nos últimos 10 anos, as parcerias público-privadas da Ex-Sócrates, as privatizações ruinosas da era Passos Coelho e, bem mais para trás, negócios verdadeiramente escandalosos que permitiram fortunas obscenas, como a Ponte Vasco da Gama, algumas nacionalizações fraudulentas. Todos esses negócios têm que ser reavaliados. E têm que ser reavaliados numa perspectiva, nem tanto de perseguir os criminosos, mas numa perspectiva de recuperar aquilo que é nosso. Em situações como a Ponte Vasco da Gama, que já foi paga pelo povo 4 vezes, apenas uma solução se permite, que é retomar a ponte a custo zero para o Estado português. E é com exemplos destes, com a recuperação de algumas empresas que foram privatizadas e, no fundo, foram dadas, com a anulação de concursos em que houve manipulação de bolsa, como aconteceu exatamente recentemente no Arifo, é com este tipo de atitude que o Estado português se vai tornar um Estado europeu, que o orçamento do Estado português vai receber receitas e vai permitir reduzir os impostos, que todos vivamos melhor e que finalmente se faça regressar ao povo o que ao povo pertence. Porque, em síntese, e de muitos mais casos poderia falar naturalmente, uma certeza temos que ter. Foi a corrupção que nos trouxe à desgraça. Só o combate à corrupção nos pode tirar da desgraça em que o país se encontra. Sobre isso não haja qualquer dúvida, só um combate feroz à corrupção nos pode fazer sair deste atoleiro em que nos encontramos, pôr as empresas numa situação de alguma equidade fiscal e de poderem trabalhar e ganhar dinheiro e criar emprego e, sobretudo, pôr os mais desprotegidos da sociedade, os mais idosos, os mais pobres, os deficientes, a viver com mínimo de dignidade, porque é isso que obriga, aliás, o artigo 1 da Constituição Portuguesa. Por isso, foi a corrupção que nos trouxe aqui, é o combate à corrupção. Só o combate à corrupção nos permitirá, de uma vez por todas, sair desta situação em que o país se encontra.
O outro tema que eu introduzi no debate e que os outros candidatos acabaram por aceitar no debate, mas de que, infelizmente, também não apresentaram soluções, não disseram o que fariam na função presidencial, foi a questão das funções do Presidente, a questão do cumprimento da Constituição. E nessa matéria não tínhamos dúvidas. Nós precisamos de um Presidente da República que, artigo a artigo, na Constituição Portuguesa, faça aquilo que lhe compete. E um Presidente que, no seu ato de posse, jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode permitir que o artigo 1º, desde logo, que diz que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana, seja permanentemente violada. Porque não há, meus caros amigos, dignidade da pessoa humana quando uma pessoa recebe 190 euros por mês e tem que viver na miséria de 190 euros, ter que se aquecer e ainda ter que estar a saber como 190 euros. Que país é este que tem pessoas a viver com menos Também não há dignidade da pessoa humana, quando hoje em Portugal centenas de milhares de pessoas, para comerem uma refeição por dia, têm que ir pedir uma esmola ou uma cantina social. Há mais de 1000 cantinas sociais que são uma versão mais limpinha e mais moderna da sopa dos pobres dos anos 30 do século XX. Isto não se aplica Também não há dignidade da pessoa humana quando um pobre, um desempregado, alguém cuja empresa fechou, ficou desempregado, no momento em que fica desempregado é abandonado não só pela sua entidade patronal, como o próprio sindicato deixa de dar apoio, e completamente isolado, o desempregado, para receber o subsídio de desemprego, a que tem todo o direito, tem que ir de 15 em 15 dias ao Instituto de Emprego ou à Junta de Freguesia, mostrar que está vivo, como se fosse um criminoso, um arguido, eu obrigava a ter de identidade e residência, Portugal precisa de um Presidente que defenda a dignidade da pessoa humana. Se eu for Presidente da República, se os portugueses assim o entenderem no próximo domingo, não tenham dúvidas que eu não dormirei sossegado enquanto houver tanta gente a viver por culpa do Estado, não por própria culpa, sem a dignidade que merece, sem a dignidade a que todos temos direito no Estado Europeu. E mais exemplos de história. Exemplos que, aliás, tenho dado nos mais diversos discursos e nos mais diversos debates e que os outros candidatos dizem ele não pode fazer isso. Vamos ver. Poderemos fazer isso. Seguramente assim o povo entende. Comigo, a Presidente, se a Constituição diz que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, ele tem mesmo que ser universal, obrigatório e gratuito, e as famílias têm que começar a ter os livros gratuitos e não se pode manter a situação atual, que é quem tem filhos no ensino básico gastar centenas de euros por ano para ter os livros para os seus filhos, sendo que a classe média ainda consegue comprar os livros e os mais humildes acabam por ter que ir à Junta de Freguesia ou à Misericórdia pedir por esmola aquilo a que tem direito. E vemos por É claro que isto não acontece por acaso. Se hoje os livros são pagos, se hoje os livros que deviam ser gratuitos ou não são, isto acontece porque o Ministério da Educação, um conjunto de atores políticos na educação, estão reféns das editoras que ganham centenas de milhões de euros por ano e naturalmente não querem perder o negócio. Mas para tanto bastaria, nem sequer é preciso gastar muito dinheiro em Portugal, para tanto bastaria que as escolas tivessem, como aliás está contemplado nos termos da lei, bancos de troca de livros, onde se fizesse o que se faz da Suécia à mais pobre região de Espanha. Em toda a Europa, bancos de troca de livros, em que os miúdos deixassem os livros do ano anterior, recolhessem os livros do ano seguinte. Isto representaria custos baixíssimos para o Estado português, todos teriam livros gratuitos, o ensino seria gratuito, como obriga a Constituição e a lei, e comigo, a Presidente da República, e entre cumprir a Constituição, cumprir a lei, ter livros gratuitos ou dar 300 milhões de euros às editoras, não hesitarei, obviamente, nem um minuto.
Comigo, ao Presidente, acabam também as iniquidades fiscais. Em Portugal hoje, dependendo do poder de cada um, dependendo do poder, do dinheiro e dos advogados que têm acesso, cada um tem o seu regime fiscal. Mas há situações que não podem continuar, obviamente. Se o artigo 104 da Constituição diz que os impostos sobre o património têm que ser proporcionais ao património, não mais poderemos permitir, em mês nenhum, em ano nenhum, em orçamento nenhum, que, enquanto uma família que tem um T3 ou um T2 paga o seu IMI pontualmente, ao mesmo tempo, um promotor imobiliário que tenha 120 apartamentos na Baixa de Lisboa, do Eiras, de Coimbra, do Porto, se os tiver em nome de um fundo de investimento imobiliário, está isento de IMI. Que país é este em quem tem 120 apartamentos paga menos IMI do que quem tem um apartamento? Que país é este em que os partidos políticos também não pagam IMI? Que país é este em que alguns hipermercados têm isenções de IMI? Ou seja, isto numa Constituição, num país cuja Constituição obriga a que o regime de impostos sobre o património seja proporcional ao património, o Presidente da República e eu, Presidente da República, não mais permitirem que isto aconteça. Ou seja, tem que haver igualdade fiscal, todos têm que pagar impostos por igual, seja no património, no consumo ou no rendimento, e neste momento isso não acontece, violando aquele que é o artigo talvez mais programático da Constituição Portuguesa desde 1976. Comigo, a Presidente, todos pagarão impostos por igual e por isso todos pagarão menos impostos. É claro que há temas que eu tentei introduzir na campanha, mas esses nem mesmo eles quiseram discutir. Então, quando eu falei de combate à mentira, valha-me Deus, combater a mentira é que não. Combater tudo menos a mentira. Aliás, quando eu dizia que havia que combater a mentira, que não podíamos ter primeiros-ministros mentirosos, que não podíamos ter governantes que prometessem uma coisa em campanha e de seguida fizessem exatamente o contrário, que não podíamos e nem podemos ter presidentes de Câmara que prometendo uma coisa, quando chegam à Câmara, utilizam um território e retalham um negócio de urbanismo como se fosse seu e dos seus amigos. Pois quando eu combati a mentira, o que os meus adversários sempre me acusaram é de instabilidade. Porque para eles mentira é sinónimo de estabilidade. Mas essa estabilidade não interessa a um país. Aliás, não há nada mais estável do que um pântano. E a estabilidade de um pântano não serve a ninguém. Bom, mais estável ainda do que um pântano é o cemitério que nos querem colocar. Mas a estabilidade do pântano em que vivemos, ou do cemitério para onde nos mandam, essa nós descansamos. O que nos... A estabilidade dos portugueses que ganham 190 euros realmente é muita estabilidade, mas estou na miséria. Quem está desempregado há 6 anos, também está com mais estabilidade que isto, não há. Está na miséria. Quem está deprimido está estável. Mas nós não queremos um povo assim, com este tipo de estabilidade. O que eles falam é da estabilidade na política. É os negócios bem mantidos, tudo muito morninho, para que os negócios se desenvolvam, a corrupção campeie, o sistema político se mantenha inalterável, à custa, a estabilidade deles, à custa da instabilidade do povo. Temos que alterar o contrário. Precisamos de instabilidade na política para que finalmente o povo português tenha a estabilidade que a estabilidade que nós queremos é a estabilidade das pessoas que trabalham, dos portugueses que em Portugal e por esse mundo todo lutam pela vida, sabem trabalhar, querem saber com que linhas se cosem e não têm que sofrer as arbitrariedades de um Estado que lhes prejudica a vida todos os dias. Foi contra essa estabilidade na política, contra esse amorfismo, contra este pântano que apresentei a minha candidatura à presidência da República. Passados todos estes meses, podemos todos estar felizes, todos que participaram nesta campanha, porque mantemos inalteráveis, todos os princípios com que partimos para esta jornada. Não houve
violação de princípios, naturalmente. Não houve cedência a nenhum tipo de interesses. Estamos todos aqui, está quem quer, alguns já estiveram, já abandonaram, muitos se aproximaram. Somos hoje, estou certo, centenas de milhares, com os mesmos objetivos que partimos. Estamos a 3 dias das eleições. Aos abstencionistas, àqueles que estão fartos, que estão descontentes, que não vão às urnas, temos todos que dizer que nenhum país é desenvolvido quando há grande abstenção eleitoral. Nos países mais evoluídos, como a Dinamarca, a Noruega, a Inglaterra, a participação é habitualmente muito expressiva. Só na Dinamarca, nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra, a média de participação eleitoral é da ordem dos 90%. É importante que todos saibam, em particular aqueles que andam com a razão aliados da política, é importante que todos saibam que, se querem decidir o futuro dos seus filhos, têm que participar nessa. Quem está indeciso e acha que está tudo bem, é melhor não votar em mim. Quem acha que o Estado é justo, que o sistema fiscal funciona, que o Serviço Nacional de Saúde está impecável, que a Justiça está bem, que não há corrupção, quem achar que não há corrupção em Portugal, por favor, não vote aqui. Quem achar que a corrupção é o maior mal da política em Portugal, quem quiser combater esta partidocracia dominante, quem quiser dar lugar à cidadania, por favor, não vote nos candidatos partidários, vote no candidato que está colocado ao nível da cidadania para ter um excelente resultado, porque se isso acontecer, a sua indecisão vai ser uma excelente decisão, que é votar contra o atual estado de coisas. Aos meus apoiantes, a todos aqueles que, de norte a sul, calcularam comigo nas ruas deste Portugal e que continuarão seguramente a calcular, a todos, sem exceção, eu tenho apenas uma palavra bem portuguesa para lhes comunicar, para lhes dizer, uma palavra bem portuguesa, bem sentida, que é obrigado. Muito obrigado a todos. Uma palavra final para todos os portugueses, apoiantes e não apoiantes, decididos e indecisos, abstencionistas, não abstencionistas, saibam todos que aconteça o que acontecer no próximo domingo, e vamos ter uma grande surpresa, na segunda-feira cá estaremos todos.